Olá, somos alunos da Escola do Horto. Eu, Enzo, do 9º ano. E eu, Luísa, do 8º ano. Estamos aqui para convidá-los a assistir e participar no formato virtual da tradicional mostra Meio Ambiente da Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Horto, que sempre acontece próximo ao dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano traz como tema Eu, Meio Ambiente e a Saúde de Todos. Vocês vão nos acompanhar e vão perceber, entre trabalho e outro, o compromisso com a reflexão da importância, as questões ambientais e a saúde, especialmente este ano, com a crise da pandemia que o planeta vive. Convidamos para abrir o evento Prof. Cássia, coordenadora da mostra e professora de Ciências do Fundamental 2. Bom dia, eu me chamo Cássia Viviane e leciono Ciências aqui na Escola Nossa Senhora do Horto. Este ano, a Feira do Meio Ambiente tem como tema Eu, Meio Ambiente e a Saúde de Todos, tendo como professora homenageada a professora Graça Bermudes, que há 15 anos atua como supervisora de forma dedicada e competente, auxiliando toda a comunidade escolar de forma carismática e amorosa, assim como nos ensinou Gianelli. Os trabalhos que serão vistos hoje é o resultado do processo de ensino-aprendizagem ao longo do trimestre nas diversas áreas do conhecimento, dando ênfase para o meio ambiente, sustentabilidade, saúde e, como consequência, a saúde do nosso planeta. Graça, receba essas flores como gratidão pelo processo de educação que você realiza diariamente. Parabéns! Muito obrigada. Uma homenagem dessas, em primeiro lugar, me emociona muito. E em segundo lugar, ela representa o valor que o Horto dá para este tema transversal que é o meio ambiente, que é o cuidado com o planeta, que é a saúde de todos, especialmente este ano em pandemia. Então esta homenagem, ela se alarga porque me faz eu compartilhar com os meus professores, com os professores do Horto, contigo, Cássia, que coordena há vários anos este evento. Realizar uma mostra meio ambiente em tempos de pandemia, de maneira virtual, não é fácil, mas nós o fizemos. E o evento, e aqui iremos ao longo de mais de meia hora, um pouquinho, mostrar a qualidade dos trabalhos propostos. Então eu novamente, Cássia, muito obrigada pela lembrança, muito obrigada equipe diretiva, e eu gostaria de compartilhar essas flores com toda a comunidade escolar. A importância de cada um de vocês, cuidando da saúde, cuidando da natureza, já está na voz dos pequeninos da educação infantil e chama a atenção.
Brincando e reciclando, vamos aprendendo desde cedo que o lixo pode ser transformado e recriado. Com vocês, a turminha do nível B. Para a Feira do Meio Ambiente, construímos brinquedos de sucata, pé de lata, vai e vem, carrinho e capelinha de caixa de leite. Eu sou a Luísa, eu sou do Jardim B. Eu sou a Mariana, da turma 11 da Escola do Horto. Estou aqui para mostrar nossos trabalhos. Também fizemos personagem, maneco, caneco, chapéu, funil. Também vamos ter muita cantoria. A mensagem nesta mostra do segundo ano chama atenção para o aprendizado do corpo humano e o reaproveitamento do lixo. Oi, eu sou Otávio, aluno do segundo ano da turma 21. Venho aqui apresentar para vocês a nossa obra sobre o meu jeito, meu lugar e minha cidade, que realizamos um quadro utilizando materiais reciclados. Olá, eu sou a Maria Antônia, aluna do segundo ano da turma 21. Venho compartilhar com vocês o nosso estudo sobre a máquina da vida. Realizamos uma pesquisa e apresentação sobre as partes e alguns órgãos do corpo humano.
A consciência interplanetária chama a atenção aos cuidados fundamentais com a saúde e com o ambiente. Lixo é coisa séria. Planetas são coisas sérias. Quem nos recomenda é o 3º ano e os 4º anos. A Terra e o Universo. Você já ouviu dizer que alguém vive no mundo da Lua? O que será que isso significa? E nós, em que mundo vivemos? O que sabemos sobre ele? Quando você olha para o céu e a noite, o que vê? A Terra, a Lua e o Sol são astros, isto é, objetos que se movimentam no espaço. Os astros podem ter luz própria ou não. Quando têm luz própria, são chamados de estrelas. O Sol é uma estrela. Os planetas, seus satélites naturais, como a Lua. Os cometas e os asteroides são astros, que não têm luz própria. Eles são iluminados pela luz que vem das estrelas. Vivemos no planeta Terra. Ele é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar. Os outros planetas são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos esses planetas giram em torno do Sol. A maior parte da superfície da Terra é coberta por água. A Terra é um planeta iluminado pelo Sol. Nós, do 3º ano, da Escola do Horto Uruguaiana, estudamos o Sistema Solar e confeccionamos uma maquete dele, e queremos mostrar para vocês. A reciclagem é importante tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. É uma ação continuada de coleta e processamento de resíduos, que de outra forma seriam jogados como lixo, mas que podem ser reaproveitados e transformados em novos produtos. O processo de reciclagem funciona também como educação ambiental. Envolve a coleta, triagem e processamento de resíduos. Exemplo de coisas que podem ser recicladas incluem jornais, revistas, caixas de leites, latas de aço, alumínio, garrafas, vidros e frascos plásticos e muitos outros. Você sabia? A lata de alumínio leva mais de 200 anos para se decompor. E o plástico? Mais de 400 anos. E a borracha? Esse é o pior, pois não tem tempo determinado. Por isso, faça também sua parte. Recicle. Nós, do 4º ano, transformamos garrafas PET, tampinhas em objetos de decoração, que podem ser usados em várias situações. Olá, meu nome é João Inácio, estou representando a turma 41 e a 42 num projeto do meio ambiente. Do filtro de água eu usei 2 bombonas de água, uma vela e uma torneira. Faça você também, recicle que nem a turminha 41 e a 42. O eu é humano. Somos todos responsáveis pelas atitudes corretas ou incorretas com o meio ambiente. A vida precisa olhar para os cuidados com a saúde. A pandemia veio ressaltar que a vida é preciosidade. A saúde precisa ser cuidada. Recado do 5º ano. Nós da turma 51 da professora Natália realizamos uma ação solidária em prol da Santa Casa de Caridade da nossa cidade, vinculada ao projeto Pandemias através dos Tempos, onde mobilizamos toda a comunidade escolar a fim de arrecadar doações de utensílios descartáveis para o uso dos pacientes internados por Covid-19. A doação foi realizada no dia 6 de maio. Na ocasião, também presenteamos os profissionais da saúde, representados pela administradora Thais Aramburu, com telas em reconhecimento à contribuição dessas pessoas na luta por salva-vidas. Realizamos o estudo sobre pandemias que ocorreram em outros momentos da história e como as obras de arte ajudaram a retratar estas ocasiões. Assim pintamos também nossas telas, representando a forma com que percebemos nosso mundo hoje. Neste mesmo projeto, registramos a mudança da nossa rotina devido à pandemia através de relatos, fotos e entre outros registros históricos. Assim, discutindo e conscientizando as pessoas dos cuidados que devemos ter com a nossa saúde diante desse cenário. O 6º ano refletiu sobre a simbologia da água através das religiões.
Água, preciosidade, vida, que se constrói em cada célula. Boa tarde, somos alunos da turma 61 e hoje iremos apresentar um trabalho de ensino religioso. O nosso grupo é composto por Luiz Eduardo, Sofia e eu. Bom, a água é um símbolo sagrado em várias religiões no mundo, como o cristianismo, evangélicos e vários outros. Ela também é um símbolo de pureza e fonte de vida, e por isso ela tem a função de ser uma coisa importante em várias religiões. Mas também cada uma tem a sua diferença, né? A gente também tem que lembrar de sempre tentar preservar a água no nosso mundo, porque ela é a nossa fonte de vida. Agora irei apresentar sobre espiritismo. Espiritismo. Os centros espíritas utilizam a água como meio de ajudar o equilíbrio, corpos e espíritos. As catástrofes que acometem o planeta também decorrem da ação direta ou indireta da água. Somente 2 exemplos: as inundações que assolam diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil, e recentemente o tsunami ocorrido no Japão. A água é um meio de tratamento utilizado pelos espíritos. A ciência diz que a água é um dos principais condutores de energia que existe, e os espíritos ensinam que, por isso, utilizam-na para transmitir aos infernos a energia que necessitam, para obterem o alívio das suas dores físicas e espirituais. Cristianismo. O cristianismo é uma religião baseada na crença em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, o Criador do Universo. A história do cristianismo começa com a vinda de Jesus à Terra, há pouco mais de 2000 anos. Assim, a contagem do tempo cristã inicia após o nascimento de Jesus. E no cristianismo, a água é utilizada no batismo para fazer o renascimento da pessoa, para se purificar dos pecados e fazer uma vida nova. No catolicismo é usada a água benta, considerado um símbolo espiritual. O hinduísmo é uma religião tradicional da Índia. Para os hindus, a água está cheia de poderes, purificação espiritual. Lá os templos de lá, eles ficam sempre perto de uma fonte de água, porque toda vez que os crentes precisam entrar lá dentro dos templos, eles se banham dentro da fonte para antes entrar nos templos. Islamismo. Tanto no judaísmo quanto no islamismo, os mortos são boiados simbolizando a passagem e uma vida nova espiritual. No shitaísmo e na Wicca, a água é usada em quase todos os rituais de limpeza e de praticantes. Na religião Wicca, a água é tida como um dos símbolos da grande deusa, assim como o caldeirão e o cálice. Para compreendermos adequadamente o islamismo, precisamos dar muitos e muitos passos atrás da história. De acordo com os muçulmanos, a religião islâmica foi fundada em meados dos anos 60 pelo profeta Maomé. Essa é uma crença monoteísta, ou seja, crê em apenas um Deus, cujo que significa, entre tradução livre, submissão. E no islamismo, para os muçulmanos, a água é utilizada nada mais nada menos que para a purificação. O judaísmo nada mais é do que a religião considerada monoteísta. É a mais antiga do mundo. Ela se originou por volta do século XVIII a.C. Segundo as escritas judaicas, Deus mandou Abraão procurar pela terra prometida. Os judeus usam a água para as lavagens de rituais, como o objetivo de restaurar ou manter o estado da pureza. A lavagem das mãos antes e depois da refeição é obrigatória. Bom dia, eu sou a Gabriela. Bom dia, eu sou a Isadora. Bom dia, eu sou o Pedro. Bom dia, eu sou Maria Luísa. A gente é da 71. Vamos apresentar um trabalho sobre a relação das religiões com o meio ambiente. Religiões indígenas, crenças. Eles acreditam muito nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Eles têm a terra como a mãe, que fornece os frutos, alimenta o povo, proporciona a vida e o bem-estar da tribo.
Para essa religião, os espíritos fazem rituais, cerimônias e festas. Os pajés que são responsáveis por transmitir estes conhecimentos aos habitantes da tribo. E eu vou falar sobre o hinduísmo. Bom, para o hinduísmo, todas as vidas têm a mesma importância e desempenham papéis fixos, mas em conjunto. Se algum elo dessa cadeia é perdido, todo equilíbrio ecológico será perturbado. Todos os tipos de vida, insetos, pássaros e animais, contribuem para a manutenção desse equilíbrio. E todos esses animais desempenham suas funções sem precisar refletir sobre o que estão fazendo. Por isso, a contribuição da humanidade nessa cadeia deveria ser bem maior. O ambiente natural também tem destaque nas antigas escrituras hindus. Florestas e bosques são considerados sagrados, assim como animais foram associados a deuses e deusas, as plantas e árvores também foram relacionadas ao panteão hindu. O texto sagrado deles fala que, mesmo se houver apenas uma árvore cheia de flores e frutos em uma aldeia, esse lugar se torna digno de adoração e respeito. Além dessa reverência que eles fazem às árvores, os rios também são uma parte integrante da prática religiosa hindu. Um antigo ditado diz que a terra é a nossa mãe e todos nós somos seus filhos. A terra alimenta, abriga e veste. Sem ela não nos é possível sobreviver. Se a humanidade, como filha, não cuidar dela, ela diminuirá sua capacidade de cuidar dos seres humanos. Bom, eu vou falar sobre o espiritismo. Os espíritas acreditam que não podemos ser melhores se não soubermos preservar, cuidar e valorizar e amar a criação de Deus, ou seja, o meio ambiente. Isso nós podemos concluir que não há como ferir uma obra de Deus sem ferirmos a nós mesmos, ou seja, pelas nossas atitudes e pensamentos. Por esses motivos, temos que preservar o meio ambiente para o futuro. Bom, eu vou apresentar sobre o cristianismo. O cristianismo não escapou de críticas severas, sendo apontado por alguns como um dos responsáveis pela crise ecológica do nosso planeta. A crença que o mundo foi criado por Deus para o ser humano acabou por fornecer a ideologia necessária para a exploração irracional da natureza. Em parte, como respostas a essas hipóteses da relação negativa entre o cristianismo e a conservação ambiental, líderes e pensadores de orientação católica e protestantes têm apresentado diversas contribuições positivas do cristianismo à sustentabilidade ecológica da sociedade ocidental. Como, por exemplo, em 1970, foi lançado um dos primeiros livros que apresenta o papel do cristianismo na superação da crise ambiental. Essa conclusão final é que o meio ambiente não é importante só para as religiões, e sim para todo mundo, pois sem o meio ambiente não haverá futuro. Bom, então essa foi nossa apresentação. Obrigada pela atenção. A educação tecnológica desafia os alunos na condução de pensamento lógico e computacional, em colocar cada movimento, cada posição, cada engrenagem a serviço do homem, a ciência e do planeta. Boa tarde, eu me chamo Inácio, sou aluno da turma 61. Hoje irei apresentar esse trabalho sobre educação tecnológica, que é um carro feito com materiais recicláveis que iriam para o lixo. Neste trabalho foi utilizado papelão, tampinhas de garrafa PET, utilizamos um motor também, 2 motores, e o funcionamento funciona assim. Quando o carro anda, atrás o elástico gira o motor. Aqui tem um eixo feito de tampinha de vinho. O funcionamento, aqui é ferro, e embaixo as baterias. O controle funciona assim. Quando alguém mexe aqui o comando, gera a eletricidade necessária no cobre, que aqui nós temos cobre, e transfere para o carro, que faz ele andar. Aqui a mesma coisa, onde o carro anda quando apertam aqui, pois o metal, aqui é cobre, transfere a energia.
A arte é expressão humana. E como ficará a estética do futuro? Vamos ver o que diz a gurizada do 6º, 7º, 8º e 9º ano. O turno da manhã, Fundamental 2, apresenta experiências e pesquisa com um olhar científico e lógico nos desafios que o Horto proporcionou. Bom dia, eu sou a Gabriela da turma 71. Bom dia, eu sou a Isadora. E hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre a extração do DNA da banana. Primeiro, eu vou começar falando sobre o que é o DNA e ela vai falar a função. O DNA é um ácido nucleico que se destaca por armazenar informação genética da maioria dos seres vivos. Ele é composto por nucleotídeos e geralmente apresenta o formato de dupla hélice. Nos organismos eucariontes, o DNA fica localizado no núcleo, nos mitocôndrias e nos cloroplastos. E nos procariontes ele não fica localizado numa região que é delimitada por uma membrana. A função do DNA. O DNA é uma molécula importantíssima para os seres vivos. O DNA ele armazena as informações genéticas de um ser vivo. O DNA mais o RNA formam síntese de proteína, ou seja, o RNA mais o DNA formam proteínas. Bom, agora a gente vai falar sobre a nossa experiência. A extração do DNA da banana. A gente vai precisar dos seguintes materiais. Uma banana em um saco plástico, que no caso aqui já está amassada a nossa banana, detergente, álcool, sal, água, um filtro de café e um copo para colocar a mistura. Primeiro a gente vai colocar a água e o sal. Uma colher de sal. Uma colher de sal em média. O sal ele serve para quebrar as moléculas do DNA da banana. Logo em seguida a gente vai adicionar uma colher de detergente líquido. O detergente ele também tem a mesma função do sal, quebrar as moléculas do DNA da banana, só que agora a gente vai ter que misturar com muito cuidado para não criar bolhas na nossa mistura. Com a banana já amassada, a gente vai fazer um pequeno furo e vamos adicionar a banana amassada na nossa mistura. Deu. Tá. Agora a gente vai misturar essa mistura com a banana e depois de 5 minutos descansando. Depois disso, a gente vai coar a banana, colocando filtro de café para sugar. Para passar só a água. Para passar só a água para o recipiente. Conforme for coando, quando ficar só o líquido da banana, a gente vai adicionar o álcool, que ele tem que ficar 1 hora no congelador para ele ficar no estado de condensação. O álcool, na nossa experiência, ele serve para desidratar o DNA da banana. Bom, quando a nossa mistura ficar 100% sem o excesso de banana, a gente vai esperar adicionar o álcool depois de 1 hora. Tem que adicionar com cuidado nas paredes do copo para não se misturar e aí ele vai ficar assim. A superfície dele, o DNA ele vai ficar flutuando entre o álcool e a nossa mistura e assim o DNA ele vai começar a aparecer na nossa mistura, na nossa experiência. Bom dia, eu sou o Lorenzo, aluno da turma 71. Bom dia, meu nome é Antônio.
Bom dia, meu nome é Arthur. Eu e os meus colegas vamos apresentar um trabalho sobre as plantas repelentes. Eu vou falar sobre as seguintes plantas: tomilho, losna e capuchinho. O tomilho é uma planta repelente de mosquitos. Se perceber, o tomilho tem umas manchas amarelas em suas folhas, que quando são espremidas ou estouradas, elas liberam um forte odor de limão. É um cheiro ácido e azedo que os mosquitos detestam. Esse cheiro não causa nada aos seres humanos, pois para nós é um cheiro fraco. Porém, quando os mosquitos sentem esse cheiro, já se afastam. A minha segunda planta é a losna. A losna é uma planta repelente de lesmas, traças e moscas. A losna tem uma substância que pode ser tóxica para esses insetos. Quando ela for usada em grande quantidade, pode até matar esses insetos intoxicados. Porém, em pequena quantidade, apenas vai espantar esses animais. E a minha última planta é o capuchinho. O capuchinho, assim como a losna, pode matar esses insetos, pois ele ataca o sistema nervoso, paralisando esses animais. Quando eles percebem isso, já se afastam da planta. Eu vou falar sobre a arruda, o gerânio e a hortelã. A arruda espanta moscas e mosquitos e a substância que faz isso é a rutina. A segunda planta é o gerânio. O gerânio afasta principalmente mosquitos e a substância é o piretro. A terceira e última planta é a hortelã, que afasta moscas, mosquitos, ratos e formigas. E a substância é o óxido de piperetinona. A coisa em comum que elas têm é que elas afastam gatos também. Eu vou apresentar sobre as plantas o alecrim, o manjericão, o crisântemo e o boldo. O alecrim é uma planta que nasce principalmente na primavera, quando o sol bate. O alecrim espanta mosquitos e gatos. Tais animais são afastados pelo cheiro forte que o alecrim libera, por questões que eles ficam paralisados. O alecrim pode também ser usado para contenção de gatos numa pracinha, por exemplo, para evitar que os gatos façam suas necessidades fisiológicas. O próximo é o crisântemo. O crisântemo é uma planta que pode ser considerada um creme repelente. Quando passadas suas pétalas em seu corpo, pode evitar as picadas de baratas, mosquitos, pernilongos, entre muitos outros como besouros japoneses. O próximo é o manjericão. O manjericão afasta principalmente mosquitos e pernilongos. O manjericão também é outra erva na lista que é utilizada de maneiras culinárias, mas ele também pode espantar mosquitos e pernilongos por causa do seu cheiro ácido que pode até mesmo paralisar. E por fim, o boldo. O boldo é uma planta que pode afastar ácaros e percevejos, mosquitos, baratas, entre outros. O boldo tem uma substância chamada essência de boldo. É uma essência que faz com que os animais não consigam chegar perto. As pessoas podem colocar em volta de sua horta, por exemplo, um pouco de boldo para evitar que esses insetos estraguem as suas plantas. Bom dia, meu nome é Enzo. Bom dia, meu nome é Bernardo Siqueira. Bom dia, meu nome é Pietro. E hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre o sabão caseiro. Eu vou começar falando sobre a importância da reciclagem do óleo de cozinha. Depois de você fazer a sua fritura, não jogue nada na pia ou no ralo da sua casa, porque cerca de 1 litro de óleo descartado incorretamente pode contaminar cerca de 20 mil litros de água. A terra também pode absorver o poluente do óleo e levar para os lençóis freáticos. Além dos danos ambientais, o líquido também pode entupir a rede de esgoto. Ele vai agir como uma cola, aglomerando-se sujeiras, lixos e assim formando uma massa que entupirá os canos e causará grandes transtornos. Já o óleo de cozinha bem descartado pode servir para a utilização de biodiesels, tinta a óleo e o próprio sabão. Quando a gente coloca óleo ou gordura misturada com hidróxido de sódio aquecendo na água, acontece o processo de esterificação, na qual se produz o sabão e a glicerina. O hidróxido de sódio é uma base muito forte, e quanto mais íons tiver nela, mais básica será o resultado. A soda cáustica é uma barra branca que pode ser corrosiva e também pode causar ferimentos na pele. A soda cáustica também é muito utilizada na remoção de sujeiras pesadas. Agora eu vou mostrar a vocês como é que a gente fez o sabão caseiro. Então, a gente começa derramando 500 gramas de soda cáustica no balde
e logo por cima a gente usa 1,5 litro de água quente e com o cabo de vassoura a gente vai mexer por uns 2 minutos até ver que aquela soda está bem dissolvida na água. Depois a gente vai derramar aproximadamente 1 litro de óleo de cozinha usado, bem coado. E depois que tá tudo isso no balde, a gente vai mexer por uns aproximadamente 40 minutos e sempre tomando cuidado porque a soda cáustica é uma base e em contato com a pele pode trazer alguns machucados. Depois de mexer por uns 40 minutos, dá pra ver que aquela textura tá bem cremosa e depois disso vai pegar um recipiente e vai derramar todo esse líquido. Daí depois é só esperar 24 horas para ver que aquela não tá mais líquido, tá bem durinha e é só cortar. Bom dia, meu nome é Fadi. Bom dia, meu nome é Joé. Nós somos da turma 91 e eu vim aqui hoje apresentar o trabalho sobre o lixo. O título do nosso trabalho é Causas e Consequências do Lixo no Meio Ambiente. Bem, primeiro eu vou começar explicando sobre os lixões, que são a principal causa de contaminação no meio ambiente através do lixo. Como todo mundo já sabe, os lixões são lugares usados para o descarte de lixo. Eles são construídos isolados da cidade a céu aberto, porém eles são lugares inadequados. Por que isso? Porque durante a decomposição de lixo que ocorre nele, ocorre uma grande emissão de gás metano e gás carbônico, porém isso não é o principal problema. No lixão, quando chega o máximo de lixo possível, para descartar todo o lixo nele, ocorre as queimas. Essas queimas, além de produzirem explosões, dependendo da quantidade de lixo que tem lá, também produzem fumaça que passa para a cidade e também uma grande quantidade de gás carbônico que sobe para a atmosfera. Bem, também no lixão é produzido através da decomposição de lixo e da chuva o chorume, que é um líquido muito poluente para o solo, que desce para o solo e chega aos lençóis freáticos. Esse líquido é muito poluente porque, dependendo do local onde os lixões foram construídos, pode poluir rios, lagos, etc. Bem, agora os aterros sanitários. Os aterros sanitários são muito confundidos com os lixões porque eles também são lugares para descarte de lixo. Porém, eles são diferentes em relação à quantidade de poluição que ele gera. Os aterros sanitários são lugares construídos isolados da cidade, porém eles necessitam de uma grande expansão de terra para sua construção e também eles geralmente são cercados por áreas verdes, que trazem uma grande vantagem em relação aos lixões, já que a emissão de gás é muito menor, principalmente do gás carbônico, que é praticamente neutralizado pelas áreas verdes construídas nele. No aterro sanitário também não ocorre queimas de lixo, o que faz com que a emissão de gás carbônico seja muito menor e a poluição também. E deles também tem o sistema de drenagem do chorume, que faz com que o chorume não polua em volta através da impermeabilização do solo. Agora partindo para as causas do excesso de lixo. Bem, obviamente em países menos desenvolvidos, a principal causa do excesso de lixo é a falta de lugar para armazenamento dele. Como exemplo temos o nosso país, o Brasil, a nossa cidade uruguaiana. Ela não possui um aterro sanitário próprio, ela necessita de 2 aterros sanitários de cidades distintas, que vão ser apresentados adiante. Bem, a segunda principal causa é a pouca conscientização das pessoas em relação a isso, o que faz que haja mais descarte de lixo em lugares inadequados, como nas ruas, nas praias, cidades litorâneas e nos rios, que, por exemplo, aqui na cidade de Uruguaiana, nós escutamos frequentemente notícias de poluição no rio Uruguai. E uma curiosidade é que de todo esse lixo que é descartado em lugares inadequados, 60% deles vai para as ruas e o restante vai para as praias e rios, lagos, etc. Bem, agora vamos para as consequências desse excesso de lixo no meio ambiente. Obviamente a principal consequência é o aumento da poluição que vem aumentando a cada ano, a poluição visual, sonora e do ar, que é feita pela emissão de gases do efeito estufa, e a visual e sonora é causada principalmente nos lixões através das queimas, que nele ocorrem explosões, já que os lixões não têm uma pré-seleção de lixo, e também as fumaças que é levada para a cidade e geram um mau cheiro, etc. Os lixões são muito poluentes por quê? Porque eles produzem 2 gases diferentes do efeito estufa em grande quantidade, o gás metano e o gás carbônico. Porém, o principal problema é que esses gases do efeito estufa aumentam o aquecimento global. Já entrando nesse tópico, o aquecimento global é um problema muito grave enfrentado hoje em dia no meio ambiente. Ele é basicamente o aumento da temperatura através da emissão de gases em excesso na atmosfera. Ele é causado principalmente pelos lixões, porém hoje em dia no Brasil, felizmente, os lixões não são tão usados. Por isso que a principal causa dele é o descarte de lixo em lugares inadequados a céu aberto, que faz com que a decomposição de lixo gere o gás metano que é levado para a atmosfera. Bem, agora vamos para o destino do lixo. Estima-se que cada brasileiro produza 1,1 kg de lixo por dia. Claro que isso vai depender de família para família. 60% desse lixo é levado para os lugares corretos e o restante vai para lugares inadequados.
Porém, se a gente for ver isso, a maioria vai para lugares corretos. Porém, se a gente pegar uma grande quantidade de lixo, como 1.000 toneladas, isso significa que aproximadamente 400 toneladas vão para lugares incorretos. E se a gente pegar essas 400 toneladas e colocar em decomposição, vai ser uma grande emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera. Levando em consideração a grande quantidade desse lixo atualmente no Brasil é levado para os aterros, que são os lugares adequados. Uma grande parte é levada para os lixões e o restante vai para lugares inadequados como as ruas, rios, lagos, etc. Bom, o descarte de lixo na nossa cidade. Uma parte do lixo vai para a usina, que é retirada da cidade, ou para a cidade de Candiota, ou para a cidade de São Leopoldo. A prefeitura gasta em média no ano 3,7 milhões de reais com o lixo. Isso dá em torno de 200 a 300 reais por pessoa ao ano. O Brasil é o país que fica em 4ª posição no ranking que mais produz lixo no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Bom, algumas ações que a gente pode desenvolver para melhorar a reciclagem de lixo. Desenvolver ações que envolvam a reciclagem e falar para o pessoal como reciclar. Espalhar lixeiras pelas escolas e também usar menos materiais descartáveis. Bem, e agora uma curiosidade é que mesmo os Estados Unidos produzindo mais lixo que o Brasil, eles descartam muito mais que o Brasil também, porque a quantidade de aterros sanitários nos Estados Unidos é muito maior e também eles são muito mais tecnológicos, o que faz com que os aterros sanitários de lá tenham formas de transformar os gases produzidos nele em energia renovável. Bem, uma pesquisa semanal que o grupo fez é a quantidade de lixo produzido em uma semana nas nossas famílias. Bem, aqui a gente tem um gráfico do tipo de lixo produzido. A gente tem 50% de restos alimentícios, 37% de plástico, que é gerado em garrafas de óleo, água, etc. E 13% de caixas de leite, em geral, caixas de papelão de produtos. Aqui a quantidade de lixo, a média produzida é 17 quilos por semana, sendo 9 quilos reciclável e 8 quilos não recicláveis. Aqui temos o último gráfico que mostra o destino geral que é levado o lixo no Brasil, em que 60% vai para o destino correto, que no caso são os aterros sanitários, 27% incorretos, que são no caso as ruas, os rios, lagos, etc., e também pode contar os lixões, e 13% são os lixos que são guardados, que não possuem lugar para armazenamento. Um dia, o nosso trabalho é sobre o relógio biológico do corpo humano e algumas categorias das plantas. Meu nome é Alex. Meu nome é Júlia. E meu nome é Antônia. Vou apresentar o que é o relógio biológico. O relógio biológico é uma sequência de horas do dia. O relógio biológico tem em torno de 24 horas e 18 minutos. Ele é responsável pela regulação da pressão arterial, da frequência cardíaca e ele também pode ser chamado de ciclo circadiano. Ele é responsável pelas mudanças no humor, efeitos de repouso e produção de melatonina, cortisol e hormônio do crescimento. E também otimiza o funcionamento dos sistemas de defesa, imunológico no caso, e os sistemas do resto do corpo, por controlar todas as ações do organismo humano. Os fatores que influenciam o relógio biológico. O relógio biológico é, na verdade, um assunto relativamente recente, que teve os estudos iniciados a partir da década de 40 e só se consolidaram a partir da década de 80. Mesmo assim, os cientistas já confirmaram que alguns hábitos corporais podem influenciar como vai funcionar o relógio biológico. Os principais fatores são, primeiro, a luminosidade. O chamado claro e o escuro define que a luminosidade pode interferir e valer muito durante o relógio biológico. Isso começou quando nos nossos primórdios dos nossos antepassados, que ainda precisavam caçar, definiram que durante o dia era mais seguro, pois durante a noite havia escuridão, perigo e a baixa das temperaturas. Com isso, se consolidou o hábito de dormir, escurecer e acordar com luminosidade. Ao passar dos anos, o organismo se acostumou a isso e hoje em dia é o fator principal para o funcionamento do relógio biológico. Estrutura genética. Os genes também são importantes para o funcionamento do relógio. Por isso é comum ver na nossa família pessoas com hábitos parecidos. Como, por exemplo, tem pessoas que preferem a manhã e outras que preferem a tarde. Esses ciclos diferentes acontecem pelas células que guardam as nossas células de DNA que guardam as nossas informações. A alimentação.
A alimentação também influencia muito e é de um modo simples. Se alimentar em um momento que o corpo não está preparado, pode causar uma reação, como por exemplo quando durante a noite é ingerido um alimento muito pesado. Isso faz com que possa causar enjoo e azia, pois pela pouca iluminação o corpo trabalha de forma mais lenta, assim ocorrendo a mesma coisa com a digestão. Já por outro lado, se alimentar durante o dia faz manter os níveis de energia do corpo em bom estado. Exercício físico. Fazer exercício físico pela manhã faz com que diminuir o ciclo circadiano. Já quando são praticados durante a noite, onde as células gostariam de estar descansando, faz com que apenas aumente. Função cerebral. Isso é muito importante, pois mexe com a parte química do cérebro, que manda as informações manda as funções para cada parte do corpo. Pessoas que têm muito estresse tendem a ter muita cortisona no corpo. Isso faz com que mude algumas ações durante o passar das horas. A depressão e a ansiedade também são fatores que desregulam o nosso relógio biológico. O sono. O sono está ligado à parte de regulação do relógio biológico. Por exemplo, quem dorme tarde e acorda tarde está desregulando, pois é a hora que o organismo estaria acostumado a acordar com a luminosidade da manhã. Já quem acorda cedo, por outro lado, está ajudando a manter no que seria o correto. Quais os efeitos de um relógio biológico desregulado? As perturbações do relógio biológico causam distúrbios de humor, que podem gerar depressão severa, bipolaridade, além de reduzir o bem-estar geral. As doenças relacionadas ao relógio biológico. A questão está no horário em que o seu corpo deseja acordar e o horário em que o seu despertador toca. Essa condição do sono, ela aumenta a chance de ter doenças como obesidade, depressão, câncer, doenças cardíacas e entre outras. Por que o relógio biológico humano é tão importante? Ele é responsável pela secreção dos hormônios, otimização do sistema de saúde, otimização do sistema imunológico e também responsável por diversas funções cerebrais e efeitos do corpo humano. Se desregulado, pode causar diversos efeitos prejudiciais à saúde. Como saber qual é o seu relógio biológico? Existe um teste chamado teste do cronotipo. Esse teste se baseia em 4 animais: golfinho, lobo, urso e leão. É um teste criado por um médico chamado Michael Braus, que é conhecido também como Dr. Sono. Esse teste ajuda a entender melhor como funciona seu relógio biológico. O relógio biológico das plantas. O relógio biológico, baseado na medicina tradicional chinesa, ajuda a conciliar as plantas medicinais e o corpo humano. Esse recurso é baseado em um sistema de horários, que ajuda, no caso, otimiza o efeito do medicamento. O ciclo começa às 3 horas, que é o horário em que o pulmão está bem ativo, bastante ativo. O poejo e a asa de peixe são ótimas plantas que ajudam nesse órgão. Logo em seguida, nós temos às 5 horas o intestino grosso, que os chás bem recomendados das plantas são Saja, Tansagem e Senha. Às 7 horas é o horário do estômago, em que as plantas mais recomendadas são a hortelã, a pimenta, o manjericão e a espinheira santa. Depois, mais tarde, das 11 à 1 da tarde, é o horário do coração, que alecrim e 7 sangrias são boas opções. Logo depois, às 5 da tarde até às 7 da noite, é o horário dos rins, que quebra-pedra, carqueja e hibisco são ótimos remédios. Depois, às 21 horas, é o horário do sistema digestivo e do sistema respiratório, em que sálvia, orégano, manjericão e tomilho são bons. E por último, a 1 hora da manhã, da madrugada, é o horário do fígado, em que chás de boldo e de losna são boas opções.
Aqui tem algumas plantas, algumas que ela acabou de falar. Aqui a gente tem carqueja, espinheira santa, aqui tem tomilho e aqui o manjericão. Bom dia, meu nome é Bianca. Bom dia, meu nome é Valentina. Bom dia, meu nome é Laura. Bom dia, meu nome é Maracau. A gente vai falar sobre o pH corporal. O que é o pH? O pH, mais conhecido também como potencial de hidrogênio, não é nada mais do que a medida de íons de hidrogênio em uma única solução. No nosso caso, essa solução se refere a fluidos e tecidos do nosso corpo. Já em química, pode ser uma tabela numérica adimensional, também usada para especificar basicidade e acidez em algumas soluções. Bom, a acidose metabólica é o excesso de acidez no sangue. Quando o aumento do ácido supera o sistema tampão do pH do sangue, o sangue ele pode ficar muito ácido, pode retornar-se realmente ácido. Junto com a acidose respiratória, é uma das causas gerais da acidemia. A hiperacidez corporal ela pode ser causada pela má alimentação, pelo consumo de água tóxica, pelo estresse emocional, sobrecarga tóxica ou quaisquer outros fatores que possam tirar os nutrientes das células e o oxigênio. Uma variação pequena do pH pode dar uma brecha para seres vivos prejudiciais à saúde entrarem, como vírus, bactérias, fungos que se encontram em meios ácidos. Com pH abaixo de 7, eles podem encontrar um ambiente propício a viver e eles podem procriarem. Quando o nosso corpo ele chega aos limites da toleração à hiperacidez, o sistema digestivo e os tecidos eles começam a limpar o nosso corpo e essas coisas eles podem se denominar como sintomas de diarreia, dor de cabeça, gripes, erupções cutâneas, abscessos, furúnculos, reumatismos, inflamações nos diversos órgãos, cataratas, febres, entre outros sintomas identificados em sua grande maioria dores agudas e doenças. As vitaminas, os minerais e os oligosalimentos eles não conseguem sintetizar em si toda essa acidez que contém o sangue. O Dr. Otto Alkenburg ele ganhou seu primeiro prêmio Nobel da Paz descobrindo que quando o nosso tecido está pobre de oxigênio pode se instalar o câncer. Câncer pode ser causado por fatores externos como substâncias químicas, radiações e vírus, e internos como hormônios, mutações genéticas e condições imunológicas. Os seus sintomas são emagrecimento, dor a urinar, cansaço, febre e sangramento, entre outros. Bom, falar sobre a tireoide. A tireoide ela é uma glândula formato semelhante a uma pequena borboleta, que tem entre 15 e 25 gramas. Ela fica na região do pescoço, abaixo do pomo de Adão. Responsável pela produção de hormônios reguladores do organismo chamados T3 e T4. Quaisquer distúrbios na tireoide podem comprometer a saúde cardíaca. Ciclos menstruais, capacidade de concentração, musculatura, intestino e humor. Os sintomas da tireoide são aumento, perda de peso, dificuldade de concentração, esquecimento, queda de cabelo, pele seca, prisão de ventre, sonolência, cansaço e dores musculares. Artrite é a inflamação nas articulações que pode causar dor ao se movimentar e deformidade. Ela não tem cura, mas os tratamentos são feitos com medicamentos, fisioterapia e exercícios. E também, se precisar, pode fazer cirurgia. Encerramos nossa amostra. Ela procurou mostrar a criatividade e as aprendizagens possíveis nesse momento de ensino híbrido. Agradecemos o esforço de todos os professores junto aos seus alunos, que ajudaram a embelezar e chamar a atenção ao meio ambiente e à saúde de todos nós. Chamamos a Prof. Graça, supervisora escolar e homenageada, para encerrar este momento. Olá, sou a professora Graça, supervisora pedagógica da Escola do Horto, e recebi a incumbência de encerrar a nossa mostra pedagógica, Mostra Meio Ambiente, o ambiente e a saúde de todos. E escolhi este lugar aqui.
este lugar é o jardim que as irmãs do Horto cuidam com muito zelo, com muito carinho, olhando para o que a natureza pode nos oferecer de beleza. E quando se fala em natureza, a gente pensa em ambiente, em meio ambiente. Então, esse ambiente que nós, na escola, devemos trabalhar, preservar, cuidar, acho que foi mostrado em diferentes momentos, por diferentes turmas do Horto nesta mostra. Virtual, teve que ser virtual, infelizmente ainda não temos condições de fazer um trabalho como os outros anos, presencial, mas certamente foi muito bonito. Eu quero agradecer aos professores, às famílias, aos alunos que passaram representando todo o grupo maior, a comunidade do Horto. E quero também agradecer as homenagens que recebi da equipe diretiva, que me prestaram nesse ato e neste evento. Por isso, fecho a mostra dizendo que é um dos eventos mais importantes que a escola tem, porque é um evento que trata de uma questão interdisciplinar, cuidar o planeta, cuidar o ambiente e nos cuidar. Isto é ação, é assunto, é conhecimento para toda a vida, e a escola tem esse compromisso de refletir. Então, fiquem bem, me parece que foi lindo tudo que foi apresentado, desde os pequenininhos cantando até os nossos alunos do Fundamental 2, expressaram-se de acordo com os trabalhos realizados e aprendidos nessa amostra. Muito obrigada.